A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos então na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos aprender a praticar a paciência. E eu espero muito que Deus em Cristo possa falar com você através dessa ministração. Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Você pode me acompanhar também pelo Spotify, nos acompanhando. Que Deus em Cristo te edifique na palavra. Eu espero muito que essa lição possa falar com você através dessa ministração de hoje. Você também pode participar conosco em nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos para o nosso momento de leitura bíblica da Palavra de Deus, entendendo a proposta da lição desse quarto trimestre em 2023. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes. Estamos estudando nesse trimestre, o quarto trimestre, que trabalha sobre preservando os valores cristãos. Na aula de hoje, lição de número 7, vamos entender sobre praticando a paciência. É muito importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira delas está em Romanos, capítulo 5, versículos 3 ao 5. Vale muito a pena você realizar essa leitura junto com os teus alunos. A segunda está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, e apresente também o que a Bíblia diz que se localiza hoje em Romanos 12, 12. Vale muito a pena realizar essa leitura em sala de aula. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e no Spotify também, sempre às 18 horas. Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde nós ministramos essas lições para a tua edificação e onde você pode estar nos acompanhando, estudando a palavra de Deus e fazendo também as tuas anotações. E que Deus te use como instrumento da palavra na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos pré-adolescentes, onde nós vamos entender, biblicamente falando, a respeito dessa maturidade cristã exercida por intermédio da paciência. É claro que, quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós temos a experiência extraordinária de recebermos então o Espírito Santo no nosso coração, atuando na nossa vida, dirigindo a nossa alma e nos conduzindo por intermédio da santificação. É claro que as Escrituras também nos ensinam a respeito de todo esse processo. O próprio pastor Antônio Gilberto, na Teologia Sistemática Pentecostal, faz questão de escrever que a salvação e a santificação são obras realizadas pelo próprio Jesus na vida da pessoa que se torna uma nova convertida, da pessoa que se torna cristã, e isso acontece de forma integral. Essa realização, então, fala-se sobre o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração. É interessante que isso é o operar do Espírito também na nossa alma. E nesse operar encontramos o exercício da paciência. Tem uma passagem bíblica que você pode observar, que se localiza então em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vale muito a pena você entender a respeito desse texto. Nós fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus a partir da obra da salvação. Podemos experimentar o novo nascimento por intermédio da fé em Cristo. Isso está em João, capítulo 3, versículos 3, versículo 6. Também vale muito a pena você dar uma observada nesse texto. A Bíblia nos orienta, depois do processo da justificação e regeneração, a caminharmos então no processo da santificação. Quem é que nos ajuda nesse processo da santificação? É o próprio Espírito Santo que opera em nós e atua em nós. Esse Espírito Santo age de forma perfeita, porque Deus é santo. Você pode ler o texto também de Isaías, capítulo 6, versículo 3, que confirma a santidade do Deus Altíssimo. E entendemos que esse Deus que é santo agora se coloca em sua vontade para exercer o seu querer para nos salvar.
No texto bíblico, nós também aprendemos, à luz da palavra de Deus, que podemos exercer essa santificação sendo conduzidos por intermédio da maturidade cristã. E na maturidade cristã, é importante frisar isso, nós encontramos então esse ministério da paciência, essa vida em paciência. É claro que tudo isso faz parte da obra do novo nascimento de Jesus em nós, em nosso coração. E a santificação, então, nos ajuda a entender duas coisas: que nós fomos separados, consagrados para Deus. E a segunda é que nós temos, então, essa oportunidade de viver uma vida santa, exercendo essa vida santa nesse ministério em Jesus. Como obra da ação do Espírito Santo, nós encontramos então o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que demonstra então em nosso coração de forma muito especial, para você que está me assistindo, me ouvindo pelo Spotify, que Cristo então opera em nós esse fruto do Espírito, que possui então diversas qualidades. E nessas qualidades nós encontramos então a produção da paciência. O próprio apóstolo Pedro também fala a respeito dessa paciência, porque o próprio Deus teve paciência conosco e agora nós podemos então exercer essa paciência no ministério em Jesus de forma saudável e espiritual, porque é isso que Deus deseja também para o nosso coração. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Eu espero muito que a aula de hoje possa falar com você e que Deus possa ministrar também no teu coração e que você ministre essa aula ao coração dos teus alunos também. Aproveita, escreve nos comentários de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega, o nome do teu pastor. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos ministrando para vocês a lição da classe dos pré-adolescentes, lição de número 7, desse quarto trimestre da CPAD. E para isso vamos então avançar para o primeiro ponto. No primeiro ponto nós vamos tratar sobre a paciência que produz então em nós a esperança. Que esperança é essa? A esperança de salvação, a esperança do retorno de Cristo, a esperança de entender que a paciência em nós agora nos lapida para a glória de Deus. No primeiro ponto da lição, nós precisamos entender, à luz da palavra, que a paciência ela é conhecida como uma virtude. A paciência ela é fruto, então, dessa santificação do Espírito Santo em nosso coração. A santificação ela é um processo a partir do novo nascimento. A obra da salvação se dá em nós em 3 estágios, como estou descrevendo para você. O primeiro é a justificação. Em Cristo nós somos justificados. O segundo é a regeneração, quando você aceita Cristo como teu Salvador. E o terceiro é esse processo agora de santificação. Nesse processo de santificação, nós aprendemos sobre o crescimento da pessoa cristã à maturidade cristã. E nessa perspectiva, entendemos então que a paciência agora nos ajuda a perseverar. Isso está interligado com a nossa perseverança, com a nossa fé em Jesus. A paciência nos ajuda a suportar as provas, a suportar as lutas, as dificuldades e os desafios que vão se levantando na nossa jornada cristã, em fé, de fé em fé, caminhando para o nosso alvo, que é estar com Deus para sempre e na eternidade. À luz da palavra, nós entendemos então que a paciência ela é exercida pela pessoa cristã quando essa pessoa está no processo de maturidade, caminhando para a glória de Deus. Para entender isso melhor, vamos então para o primeiro subtópico do primeiro ponto, que trata sobre a esperança do cristão. O que o apóstolo Pedro falou a respeito dessa esperança e que esperança é essa que está interligada com a paciência que nós estamos estudando? A esperança da pessoa cristã está fundamentada, então, em Cristo. Observe que nós estamos trabalhando esse processo da salvação unificado à santificação. Então, nós entendemos que a santificação, conforme o pastor Antônio Gilberto, ela se dá também na atitude da pessoa cristã. Na sua atitude como servo e serva de Deus, você exerce essa paciência, você exerce essa santificação, porque você foi separada para Cristo.
A esperança do cristão está em Deus. Você vai perceber dentro da palavra, conforme as Escrituras, que Abraão depositou a sua esperança em Deus, um Deus que é santo, um Deus que se revela a ele, que ele entende então esse conhecimento a respeito de Deus e toma para si esse conhecimento, e nesse conhecimento ele pratica esse conhecimento para a glória e honra do Senhor Jesus, servindo a Deus de todo o seu coração. Você vai perceber que Abraão enfrenta diversas adversidades, mas em sua paciência e perseverança pela fé, ele permanecia firme no Senhor. A paciência também está ligada à nossa firmeza em Cristo. Isso quer dizer que quando nós estamos em Jesus, servimos a Jesus e amamos a Jesus, nós exercemos essa paciência mesmo diante das dificuldades que tentam nos afastar da fé em Cristo. Então, a paciência vai estar muito interligada nesse exercício da nossa fé, da nossa prática diária. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico deste primeiro ponto, que trata sobre o desafio diário agora de ser paciente. Como nós precisamos enfrentar esses desafios diários e permanecermos pacientes no Senhor. No processo da santificação, exercendo a paciência, nós aprendemos agora que com os nossos erros, nós podemos também entender o propósito de Deus para o nosso coração. Não estou dizendo aqui para você que você precisa continuar praticando o erro e vivendo o erro. Não é bem isso. Exercer o erro deliberadamente é o exercício do pecado. Mas digamos que no processo da salvação e na sua santificação diária, o desafio diário, você fraqueje, você cometa um erro, um equívoco da fé. É fundamental que você busque a Deus mais uma vez e se arrependa, verdadeiramente arrependendo-se em seu coração para o exercício dessa obra diária. Isso quer dizer que a salvação ela é um processo de paciência. E nesse processo nós aprendemos a servir a Deus. Quando olhamos para o exercício da vida de Abraão, você percebe que Abraão ele recebeu uma promessa de Deus sobre o nascimento do seu filho, o filho Isaque. Mas ele comete um deslize, ele sai do foco da promessa. E pela lei da sua época, então, ele tem relação com a escrava da sua esposa, chamada Agar, e daí surge Ismael. Mas Ismael não estava no propósito de Deus. E observe, Abraão agora entende que o propósito de Deus, a promessa de Deus, estava interligada à vida de Isaque, que nasce posteriormente ao nascimento de Ismael. Dentro da palavra, nós vamos aprender que o exercício da nossa paciência fala então da nossa perseverança, de permanecermos firmes na fé em Cristo. O próprio Abraão teve as suas dificuldades. Nós também precisamos aprender em Cristo a servir a Deus e permanecer fiéis buscando ao Senhor. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que destaca agora um argumento que nós não devemos andar ansiosos. O apóstolo Paulo orientou os irmãos da igreja de Filipos por intermédio de uma carta, capítulo 4, versículo 6, a epístola aos Filipenses, que a igreja deveria então aprender a não andar ansiosa, nem as pessoas cristãs que ali congregavam, mas deveriam colocar a sua ansiedade no exercício da oração. Observe como a paciência está interligada a essa santificação, está interligada ao exercício da oração, porque em Deus, então, nós superaríamos, nessa perspectiva, essa ansiedade daquele período. Em nosso tempo, nós também podemos superar a nossa ansiedade colocando em Deus os nossos desafios através da oração e pedindo ao Senhor, através da obra do Espírito Santo em nós, por intermédio da santificação, a exercer essa paciência no nosso coração. Quando nós observamos para a revelação cristã, ou seja, para a revelação da palavra de Deus em nosso coração, em uma perspectiva cristã, entendemos que essa santificação agora trabalha e opera em nós no nosso dia a dia, nos ajudando agora a exercer a vontade de Deus. Por que precisamos tomar cuidado com a ansiedade? Porque a ansiedade adoece vidas.
Muitas pessoas são ansiosas no nosso tempo, no nosso período, e precisam de tratamento por causa da ansiedade que é tão grande, que traz uma angústia para a alma daquele ou daquela que está aprisionada nesse processo. Existem pessoas que entram em processos de depressão porque não sabem lidar com determinadas situações e precisam sim de ajuda. E nós, como pessoas cristãs, servindo a Deus, devemos então trabalhar de forma muito clara esse processo da salvação, apontando para Jesus, orientando essas pessoas cristãs a buscarem a Deus em oração e, claro, passarem pelo tratamento devido, buscar então ajuda profissional de pessoas que são da sua confiança e que passem então a grande confiança de acordo com a palavra de Deus e uma orientação muito precisa para o exercício então dessa pessoa em Cristo agora poder se livrar desse processo de ansiedade. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. No segundo ponto, espero estar ajudando você. Se você pode, envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Vamos então para o segundo ponto que trata sobre a paciência como um estilo de vida. Quando olhamos para a perspectiva do fruto do Espírito, citado em Gálatas, capítulos 5, versículos 22 e 23, Paulo explica que uma das qualidades do fruto do Espírito Santo atuando em nós, é o exercício da paciência. A paciência não é só lidar com pessoas que lhe causam irritação, mas a paciência é um processo de perseverança que te ajuda agora a caminhar na maturidade cristã. A paciência agora te ajuda a enfrentar as dificuldades, as lutas, entendendo então que todo esse processo é um processo de amadurecimento da tua fé também. E é claro que o exercício de uma boa paciência te ajuda agora a se converter em Cristo e andar de forma coerente no processo da santificação. Para entender isso melhor, o primeiro subtópico destaca sobre a paciência e o autodomínio. O exercício da paciência também produz em nós o autodomínio. Quando você observa Gálatas 5:22, você vai perceber que encontra-se ali como qualidade também do fruto do Espírito o domínio próprio, autodomínio. É essa perspectiva bíblica que te leva ao amadurecimento cristão, te ajudando a entender agora que você em Cristo é uma nova criatura. Com o autodomínio, você vai perceber que estará exercendo a paciência, de entender de forma muito clara que você precisa refletir antes de se irar. É claro que nós não estamos livres de passar raiva, de se irar também, como pessoas cristãs. Mas com o autodomínio e a santificação, nós refletimos a respeito também das nossas atitudes. Isso também é um processo de paciência. Como pessoas cristãs, nós precisamos lembrar que somos humanos, somos falhos, podemos fraquejar, podemos sim passar por dificuldades, lutas e provações. Mas em todo esse processo, no processo da santificação, no exercício da paciência, aprendemos com o autodomínio a refletir sobre as nossas ações, porque nós servimos a Cristo. Isso quer dizer que a nossa vida pertence ao Senhor. Isso quer dizer que nesse discipulado agora nós caminhamos para Deus e devemos exercer isso de todo o nosso coração. Para avançar e fechar o segundo ponto, o segundo subtópico trata agora sobre os sofrimentos que conduzem agora a nossa vida cristã à paciência. De acordo com a palavra, as dificuldades então produzem em nós a paciência. As dificuldades, as lutas que nós enfrentamos na nossa jornada cristã através da santificação, agora são processos de trabalhar então do Espírito Santo em nós, nos ajudando a reconhecer a fé. E é claro que pelas Escrituras nós aprendemos com a experiência. Você vai perceber isso em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4. Em um fundamento bíblico, nós entendemos agora que a paciência passa a ser um estilo de vida. E nesse estilo de vida, agora nós reconhecemos o exercício da fé,
porque por intermédio da experiência, aprendemos agora a servir a Deus também de todo o nosso coração. Você pode ler Salmos 31, versículos 14 e 15, pode observar Provérbios também, 14 e 29. Pela própria lição, você vai perceber a orientação que entendemos que as dificuldades e lutas dessa vida nos ajudam agora a se aproximar de Deus. Isso quer dizer que você está cada dia caminhando com Cristo. Para fechar a lição, o terceiro ponto trata então sobre o seguinte argumento: sendo pacientes na tribulação. Os problemas que enfrentamos dá então ao Espírito Santo essa oportunidade de conduzir em nós a qualidade do fruto do Espírito. Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5. Lembre-se que isso é um processo da nossa santificação. A salvação ela é estabelecida em Deus, por vontade soberana do Senhor. Na salvação nós encontramos 3 processos. Justificação, somos justificados agora em Jesus. Regeneração, quando nascemos de novo e nos convertemos a Cristo. E a santificação, que é esse processo que estamos descrevendo para você. E dentro desse processo encontramos a qualidade da paciência, como fruto e atitude do Espírito Santo. O fruto da paciência, ou seja, essa qualidade da paciência no fruto do Espírito, é uma qualidade que demonstra em você agora, de forma muito clara, a graça de Deus. Porque para suportar as lutas nós precisamos contar com a graça e a misericórdia de Deus também. E em primeiro lugar, como primeiro subtópico do terceiro ponto, nós vamos aprender sobre o seguinte argumento: não se desespere. Como primeiro subtópico do terceiro ponto da nossa lição, nós precisamos aprender, de acordo com as Escrituras, que o Senhor prometeu que iria retornar para buscar a sua igreja. E a pessoa cristã, madura na fé, entende que isso é uma verdade, tem uma convicção dessa verdade pela fé sobre o arrebatamento da igreja, o retorno vindouro do Messias, que é Jesus. Pelas Escrituras nós entendemos que esse arrebatamento, como pentecostais, acontecerá de forma repentina, será para a igreja de Deus. A igreja será arrebatada em um abrir e fechar de olhos. A segunda vinda é quando Cristo aparecerá depois de 7 anos do período de tribulação aqui na terra, junto com a sua igreja nos ares. Mas Pedro nos orienta agora a permanecermos firmes em paciência com o Senhor, aguardando aquele grande dia. Nós não somos feitos para aqui. A pessoa cristã precisa entender que a nossa morada não está aqui. Paulo explica isso aos irmãos da igreja de Filipos, capítulo 3, versículos 20 e 21, descrevendo para aqueles irmãos que a nossa pátria, a nossa morada, ela é celestial. Ou seja, toda dificuldade que nós vemos aqui é passageira, porque permanece aqui. Quando você lê João capítulo 14, versículo 1 ao 3, Cristo nos fez uma promessa. E essa promessa é a promessa da sua glória, do seu retorno e da eternidade, onde nós habitaremos. E daí o entendimento agora de aguardarmos Cristo pacientemente, enfrentando as lutas, porque o inimigo das nossas almas persegue a igreja e aqueles que são cristãos, persegue Israel, especialmente porque ele se enfurece contra aqueles que são escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Seu aluno também foi escolhida por Deus. Teu aluno, tua aluna também foram escolhidos por Deus. E avançando, vamos finalizar a lição tratando no segundo subtópico do terceiro ponto sobre o seguinte argumento: seja então paciente. As lutas e sofrimentos dessa vida conduzem então em teu coração essa esperança em Deus. E essa confiança firme no Senhor fala da sua convicção de fé. Nada pode te separar do amor de Deus. Romanos 8, versículos 31 a seguir, o apóstolo Paulo faz questão de descrever que nada nessa vida, nem tribulações, lutas, perseguições, nada pode nos separar do amor de Deus. Isso fala a respeito da nossa paciência e da nossa perseverança em Deus, independente das adversidades. Romanos 12, 12
Paulo orienta aos irmãos descrevendo que nós precisamos permanecer firmes. Para fechar a tua aula, você vai falar para o teu aluno, para a tua aluna, descrever em sala de aula sobre a importância de permanecer firmes com o Senhor, independente das adversidades que surgirão na sua caminhada cristã. E é claro que permanecendo firme com o Senhor conduzirá cada um deles, cada uma delas, à vitória. E para finalizar, a conclusão da lição descreve que a paciência é o resultado do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento fortalecido com o Senhor, e que você também possa se fortalecer em Cristo para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa lição foi relevante para a tua vida, te edificou, você também pode me ajudar. Por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Pastor Janderson Nascimento, ou no Spotify. Fica à vontade, gente, para estar conosco em nome do Senhor Jesus. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, no TikTok, Pastor Janderson Nascimento, ou então no nosso Instagram. Vou ter o prazer de receber por lá, onde você vai acompanhar o nosso ministério pastoral. E no Instagram você pode me acompanhar no @Janderson Nascimento ou @FacilitaEBD. O endereço está aqui, fácil para você seguir a gente. Não se esquece que de segunda a sexta estou postando aula para você, sempre às 18 horas no YouTube, tá? No Spotify também a partir das 6 da manhã. Toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes, onde você pode ser edificado, edificada em Jesus. Agora, eu quero orar por você, pedindo a direção de Deus através dessa aula e através da oração, para que o Senhor te abençoe como instrumento da palavra e que você possa edificar vidas na escola bíblica dominical da tua igreja. Então nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar. Senhor, diante da tua presença, pedimos então a tua direção sobre o teu filho e a tua filha de uma forma muito especial. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela paciência e pela qualidade do Espírito que o Senhor tem colocado em nós. Agora, Senhor, eu oro por esse teu filho e tua filha que está passando por dificuldades, por lutas, por provações, que o Senhor fortaleça ele, fortaleça ela, perseverando pela fé. Usa o Senhor como instrumento da tua palavra na escola bíblica dominical, das igrejas onde eles pertencem. Senhor Jesus, eu quero pedir que os seus alunos, os alunos deles, possam ser edificados por intermédio dessa palavra, dessa ministração. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material, está disponível no site da editora CPAD. Você encontra esse material disponível lá para você, vale muito a pena, especialmente nesse trimestre. Indico para você a Teologia Sistemática Pentecostal, onde você pode encontrar esse material. Na editora CPAD também, que te traz uma perspectiva muito boa sobre a nossa doutrina, sobre a nossa visão cristã, de forma muito coerente para a tua edificação e edificação também dos teus alunos. Eu te aguardo por aqui na próxima sexta-feira, às 18 horas, onde nós vamos estudar a lição de número 8, onde nós vamos entender sobre praticando então a gratidão. Um beijo no teu coração e até a próxima sexta, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do Pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.